Olá, muito bom dia para você que segue com a gente aqui na segunda maratona da Sacrosanto Concilium. Esse ano estamos refletindo sobre a liturgia, a presença, a ação de Cristo. Já tivemos a primeira mesa às 8 horas com Dom Jerônimo, o Padre João Paulo, e agora seguimos para a nossa segunda hora, que vai ser também de muita reflexão. Nós vamos até 8 da noite. Então, vai compartilhando o link aí, você que está acompanhando a gente pelo canal das Pias Discípulas do Divino Mestre, também pelo canal do Centro de Liturgia, Dom Clemente Zinardi. Dá um joinha aí pra gente, vai mandando a sua pergunta pelo chat, que depois, ao final de cada mês, o pessoal pode ir pontuando alguma questão que você traz. Enfim, vamos participar desse dia tão importante, essa memória dos 61 anos da Sacrosanto Concílio. Nesta segunda mesa, nós temos dois convidados de peso importante, viu? Nós vamos falar primeiro, antes de falar dos convidados, nós vamos falar aqui sobre um olhar litúrgico, teológico, sobre a Sacrosanto Concílio número 7. O número 7 está permeando essa segunda maratona, então nós vamos trazer um olhar litúrgico, teológico para esse debate. Quem vai falar com a gente sobre isso? Dois nomes importantíssimos para a nossa liturgia. Primeiro, Padre Márcio Pimentel. Bom dia, Padre, bem-vindo. Bom dia, Vinícius. Padre Márcio, que é presbítero aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, não é isso? É também teólogo, doutorando em liturgia pastoral pela Santa Justina de Pádua, Instituto Santa Justina, que inclusive é um dos parceiros aqui da nossa maratona. É também membro da Rede Celebra e da equipe de reflexão da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB. Ele tem licenciatura em música e especialização em antropologia, música ritual e liturgia cultural e cultura. Atualmente faz pós-graduação em psicologia. Bom dia, Padre. Bom dia. Quem está com a gente também é o Padre Sebastiano Bertin. Bom dia, Padre. Bom dia. Sebastiano Bertin, que é presbítero da Diocese de Pádua, na Itália. Ele foi ordenado em 2016 e exerce o serviço pastoral paroquial. Ele tem mestrado, obteve em 2021, e o doutorado em 2023 no Instituto de Liturgia Pastoral Santa Justina de Pádua, onde ele também é professor desde este ano. Ele publicou Actio, a celebração na encruzilhada entre a iminência e a tradição. E por que este desperdício? A celebração como experiência de doação. Duas importantes publicações, né, Padre? Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Maravilha. Bom, então vai ser um bate-papo aqui sobre esse número 7 da Sacrosanto Concílio, esse olhar teológico pastoral, não é isso? E nós vamos começar com a leitura do textozinho, Padre Márcio. Isso. Essa segunda mesa, ela redunda a primeira. A ideia é que a gente possa passar o dia tendo presente o significado teológico, espiritual e pastoral, vamos dizer assim, não é, desse número, e assim nos convencemos, eu diria, da sua importância, né? Então, por isso, a gente vai, na nossa conversa aqui, né, mediada por você, Vinícius, eu e o Sebastiano, a gente vai retomar algumas coisas que o Dom Jerônimo e, sobretudo, o Padre Veloso trouxeram, né? Então, a primeira coisa, a primeira proposta é a gente ler, né, aqui corridamente, né, o número 7, Sacrosanto Concílio, agora em português, colocado aqui para nós, né? Foi importante o Padre João Veloso trazer o texto em latim. Nós vamos aqui e ali, né, citar alguma coisa. Você podia passar, por gentileza? Então, vamos ler. Você que está em casa, né, nos acompanhando, leia conosco, deguste, né, na sua leitura corrida, né, mas degustando, sentindo o sabor, né, de cada afirmação desse número 7, já tendo presente o quanto foi amadurecido o processo para chegar nesse texto, né? Então, para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, que se oferece agora pelo ministério sacerdotal, é o mesmo que se oferecera outrora na cruz.
como e, sobretudo, nas espécies eucarísticas. Está presente por sua virtude nos sacramentos, de modo que, quando se batiza, é o próprio Cristo que batiza. Está presente, enfim, quando a igreja reza e canta, ele que prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Realmente, nesta obra tão grandiosa, Deus é perfeitamente glorificado e os homens são santificados. Cristo associa sempre a si a igreja, sua diletíssima esposa, que o invoca como seu Senhor e, por meio dele, presta culto ao Eterno Pai. Com razão, se considera a liturgia como o exercício da função sacerdotal de Cristo. Exercício no qual, mediante sinais sensíveis e do modo próprio de cada um deles, é significada e realizada a santificação do ser humano e o culto integral por ele exercido pelo corpo místico de Jesus Cristo, isto é, cabeça e membros. Portanto, qualquer celebração litúrgica, enquanto obra de Cristo, sacerdote e de seu corpo, que é a igreja, é ação sagrada por excelência, cuja eficácia não é igualada, sob o mesmo título e grau, por nenhuma outra ação da igreja. Forte já essa primeira parte, né? Essa leitura traz para a gente, em latim e agora em português, essa força da Sacrosanto Concilium número 7. Padre Márcio, o que esse número 7, da Constituição Litúrgica, traz de força e realmente de importância para o próprio documento e também para a reforma litúrgica? Porque pega na carne ali, né? É um cerne. Então, esse número, de fato, ele é crucial, não só para a reforma litúrgica, né, mas para compreendermos a própria Constituição inteira. Né? O padre João Paulo Veloso disse, olha, a gente não tem aqui um conceito de liturgia estritamente falando, mas nós temos elementos conceituais. Né? Porque, de fato, e aqui a primeira coisa que eu chamo a atenção sobre a importância desse número, é que nós temos aqui um modo de tratar a liturgia diferente do que daquilo com que se estava acostumado antes, até a época do concílio. Tanto que as discussões dos padres, elas, às vezes, eram marcadas por certa dificuldade de compreender a liturgia com esse linguajar. Né? O pessoal estava acostumado a perspectiva neoescolástica, né, de definições. Né? Então, assim, o modo como a liturgia foi tratada, já na aula conciliar, foi, eu diria, um desafio. Né? Então, que modo é esse? O padre Veloso, no finalzinho da sua fala, disse alguma coisa a respeito. Né? É narrativo. Né? Aqui é o estilo bíblico, né, de falar, no caso da liturgia, por aquilo que acontece ao celebrar. É isso que é a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar como importante nesse número, né, porque indica também como que a gente tem que tomar liturgia quando a gente celebra. Hoje, tantas discussões que a gente fica fazendo, até no é certo ou errado, não está prescrito, e a gente sai desse nível mais profundo, eu diria até espiritual, da compreensão da liturgia. A igreja tomou a liturgia ao dizer, né, para dizer o que ela tomou linguagem bíblica. Né? E aí, nesse primeiro aspecto, eu puxo um pouquinho um versículo bíblico que me orienta a entender o significado disso. Né? No finalzinho do prólogo do Evangelho de João, né, o versículo 18, né, diz assim, olha, ninguém jamais viu a Deus, somente o Filho único, né, que o pode revelar. Né? Por quê? Porque ele, aí é a ideia do versículo, porque ele o explicou, né? Explicou Deus para nós. E o fez como? E aí a palavra usada em grego significa explicar, tirar as pregas, né? No sentido de desdobrar, ou no sentido de narrar. Nos contou. Jesus nos contou quem é Deus.
E ele nos contou quem é Deus pela sua trajetória, sobretudo pelo seu ministério, pela sua missão, né? Então é isso que está por trás desse, vamos chamar agora, pondo entre aspas, esse conceito de liturgia que o número 7 nos faz elaborar. Então, eu acho que essa é a primeira coisa importante, né? É um modo novo de perceber a celebração litúrgica. E aí, embora, como o Padre Veloso disse, do ponto de vista teológico, a gente rompa com essa lógica das etapas, nesse número 7, que depois ela volta no número 8, né, da história da salvação, porque existe uma... Vamos falar de contemporaneidade entre Cristo e a igreja. Vagadilho dizia, a gente não pode separar Cristo da igreja, não tem Cristo sem igreja, né? Mas do ponto de vista narrativo, a gente entra no dinamismo do tempo, né? Então, esse número se articula com os outros dois, o 5 e o 6, né? De modo que no 5 a gente tem posto em evidência o dinamismo que eu vou chamar assim, cristológico, não é? Da salvação, né? Quer dizer, Deus quer salvar todas as pessoas, essa salvação tem a ver com o relacionamento que ele vai cultivar com o mundo que ele criou, que isso é que está na origem do seu plano salvador, né? O plano salvador de Deus é a companhia dele com o ser humano que ele criou, né? O mundo é uma grande casa onde ele vem visitar por sua palavra e conviver com o ser humano, né? E isso se torna percebido e é o que tem como seu cume a encarnação do Verbo, né? É o número 5. E essa encarnação do Verbo, né, aqui para dizer tudo aquilo que Jesus fez e disse, isso tem continuidade na comunidade que o acompanhou nesse processo. A igreja está presente desde o início, né? E então, Cristo entrega à igreja aquilo que ele experimentou. É o número 6. O número 6 vai dizer isso, né? Aqui é um número que eu gosto de dizer, é um número eclesiológico. E, por fim, né, esta ação que é de Cristo entregue à igreja, ela é especialmente expressa e experimentada quando a igreja celebra. Esse é o dinamismo, que é o dinamismo da revelação, né? De modo que a gente pode pensar, número 5, não há revelação sem Cristo, número 6, não há Cristo sem a igreja, e número 7, não há Cristo e igreja sem liturgia, né? E a liturgia sai desse lugar de ser um acréscimo, caso isso exista na cabeça de alguém. A primeira coisa. A segunda coisa que eu acho importante tem a ver já com essa perspectiva de que a igreja, de que a liturgia é tomada dentro do fluxo revelador de Deus. E aí o Papa Francisco Desiderave vai abordar isso dizendo assim, olha, a Santíssima Trindade tem um método, não é? E esse método, ele é seguido pela liturgia, né? Então, acho que eu diria, de início, não é? Dessas duas coisas, né? Sobre a importância. Talvez depois que o padre Sebastião falar, a gente possa retomar ainda alguma coisa, porque a primeira pergunta, né, desses 4 que nós temos, eu acho que vai ser interessante, né? Sim. É isso. Padre Márcio disse que esse número é um número eclesiológico sobre o ministério da igreja, a experiência da igreja da presença do Senhor. Penso que a reforma litúrgica considera fundamental esse número para outras 2 razões. A primeira razão pode ser o valor da liturgia como experiência de fé para excelência entre as outras práticas religiosas. Isso é o valor para a excelência da vida da igreja. E a segunda razão é a consideração do povo de Deus na liturgia, que é uma das novidades nomeadas também na mesa anterior. Essa ação precisa de sinais sensíveis. Isso é a novidade mais importante. Uma ação com sinais sensíveis. E não pode ser apenas um sentido individual.
e só. Se começa a pensar a liturgia como uma prática que tem um valor espiritual, uma prática, uma ação, uma coisa que o povo tem que fazer com valor espiritual nas práticas, não nos sentimentos só, ou nos sentidos, ou nos pensamentos. O valor espiritual acontece no povo, nas práticas sensíveis. A espiritualidade cristã, assim, encontra a sua realidade nos ritos, e não só nos pensamentos só. Se não, se são as práticas, mais que os pensamentos, os lugares onde encontrar o Senhor, a liturgia é a ação mais sagrada que a igreja pode fazer. O valor da liturgia, como uma ação mais valiosa, precisa do povo de Deus, de todo o povo de Deus, da igreja inteira. Cristo celebra. Porém, os sinais sensíveis são feitos pelo povo. E a liturgia acontece por esses sinais sensíveis. Com essas duas questões, a teologia da liturgia assume duas características particulares. E depois vamos a nomear outros documentos da igreja que vão a construir a história da teologia que fiz essa visão da igreja. Obrigado. Olha, pela fala dos dois, me parece que é claro, né, e é óbvio que o documento diz isso para a gente, dessa presença e da ação de Cristo na igreja. E ela fala para a gente que a celebração eucarística é a excelência dessa ação, dessa revelação. Me parece que a gente tem precisado recuperar esse dinamismo, que é Cristo que age, que é Cristo que está presente, que não é o eu, que não é ou o ministro ordenado, ou o leigo que atua. E a gente tem essa noção da presença de Cristo, da ação de Cristo se intercalando dentro do documento 7, do número 7, com alguns outros também, não é isso? Então, assim, é uma redescoberta mesmo que a gente precisa fazer. É Cristo, não é o homem, é Cristo. Eu estou lembrando, eu sempre recordo, quando tomo o Sacrosanto Concílio, e particularmente o número 5, 6 e 7, de uma fala que eu não sei onde eu escutei, eu não sei de quem foi, se eu li, do Dom Piero Marini, quando ainda era o mestre das celebrações pontifícias, né? À época do São João Paulo II. E ele dizia que nas viagens, quando ele ia preparar qualquer celebração, né, junto às equipes locais, às equipes de liturgia locais, ele sempre, antes de tudo, lia Sacrosanto Concílio. Exatamente para que, mesmo aquilo que já nos foi dado na reforma litúrgica, possa ser lido, interpretado e realizado dentro do espírito do que esse número 7 diz. Porque a gente pode tomar os livros litúrgicos com uma mentalidade que não é esta do número 7. Eu acho que aqui está uma questão importantíssima a ter em conta, né? Esse número 7 precisa estar embutido, né, na mentalidade dos membros da pastoral litúrgica, não é? Para poder ler os livros litúrgicos. O Padre Sebastião falou de algo importantíssimo, que eu acho que retoma depois num outro ponto aqui da nossa conversa, mas eu queria só chamar a atenção. O Sebastião falou assim, olha, não tem significado descolado de um corpo, não tem significado descolado do povo, né? Não tem significado senão dando-se num dinamismo que é a ação, e o padre vai falar disso daqui a pouco, ele é especialista nisso, né? Não tem significado abstrato. O Papa Francisco tem tentado dizer isso, né?
Então, assim, eu acho que esse é um número importante também por isso, porque nos ajuda a tirar a atenção dos significados e nos ajuda a perceber os significantes, né? E como que isso como que isso se dá, como que isso funciona do ponto de vista linguístico, etc. A gente vai tentar tratar sobre isso, né? Então, acho que isso é fundamental, né? A gente só descobre esse dinamismo da ação de Cristo, né, da sua presença, né, se a gente leva em conta essa novidade que o Padre Sebastião acabou de dizer. Olha, os sinais sensíveis, né? Não é o significado. O povo vai entender melhor a liturgia e os ritos vai fazer melhor se eles entenderem o que é que significam. Não. Eles vão entender o que significam se eles realizarem bem. É diferente. Mas, Sebastião, você quer falar alguma coisa? Sim. Se vamos a falar dos significados, não é uma liturgia, porém, uma catequese. A liturgia não é somente uma catequese de significados. É uma ação, uma experiência. Você estava falando de presença de Cristo, sim, que, porém, precisa de sinais sensíveis, de uma ação. Vamos a falar um pouco, um minutinho, da questão epistemológica da liturgia. Toda a filosofia do Novecento é interessada à razão das ações do homem. Os homens vão fazer ações. E também a presença de Cristo nas ações. É uma ação. A presença de Cristo, porém, ações feitas pelo povo. Sinais sensíveis feitos pelo povo. Numa ação, não é possível dividir o efeito da ação com o sujeito que realiza o ato. Essa é a diferença de um ato como resultado de um movimento e a ação, que é a vontade, é parte do sujeito. A filosofia do Novecento e os teólogos do movimento litúrgico aprofundaram o senso da ação como presença do sujeito nos efeitos e nos resultados das práticas. O Senhor, na liturgia, é presente e fica na liturgia e não é uma causa formal dos ritos, é a presença nos ritos. O Senhor é presente nos movimentos, nas palavras, nas práticas, porque o sujeito não pode ser num lugar diferente das suas ações. E também os cristãos são implicados na mesma ação. É o momento do encontro entre Deus e o povo. Porém, não temos somente uma motivação filosófica. Temos também um motivo antropológico. As percepções do homem são a única modalidade que a humanidade tem para conhecer o mundo, os outros e também si mesmo. E assim também o Senhor. As percepções são a via, a estrada, para fazer experiência do sagrado. Numa ação, temos a presença do sujeito, Deus, o povo, e também os resultados da ação, das ações. E os sujeitos não se pode dividir com isso. E na ação, fazendo uma ação, os homens podem perceber, fazer experiência disso, com a possibilidade de perceber também a presença de Cristo. Sim, o sujeito é Cristo, não como causa formal somente. E os agentes são também
os homens que celebram. Assim, está uma mistura de sujeitos. A presença de Cristo e também a presença da igreja. Na percepção dos ritos, dos sinais sensíveis, do número 7, se realiza esta realidade do encontro entre Cristo e a igreja. Por isso, é a experiência mais valiosa da igreja. Acho que não tem como não falar desse link, né, no número 7, né, Padre Márcio? É bem claro essa articulação. Essa coisa essa articulação entre presença e ação, eu acho que é uma das coisas que estão lá já em Sacrosanto Contínuo, certo? Que a gente está aprendendo sobre elas agora. Porque eu penso que até pouco tempo atrás, nós ainda, isso é normal, a gente estava habituado a uma maneira de pensar que não nos permitia captar esse dinamismo, né? De às vezes pensar a ação que causa a presença, como se a presença fosse algo descolado da ação, ou é a presença anterior, uma presença metafísica que causa a ação, né? Então sempre a gente depois da experiência da reforma litúrgica, a gente se volta para a Constituição com um outro olhar. E é isso que o padre Sebastiano, me parece, está dizendo para nós, né? Aqui eu não sei se eu vou cometer o pecado, mas eu vou cometê-lo-ei o pecado agora, se for um pecado. Aquilo que se dizia da Escritura, né? A Escritura cresce com quem lê. Vamos dizer que a Sacrosanto Contílio cresce com a reforma litúrgica. A Sacrosanto Contílio cresce na medida em que a gente celebra segundo os seus princípios, né? Então a gente se volta para a Constituição litúrgica com um olhar muito novo. Eu queria ainda dar uma contribuição nesse âmbito da articulação presença-ação. Você põe, por gentileza, de novo o texto do Sacrosanto Contílio? Volta, por favor. Então, se a gente notar, vejam, está em português, mas não tem problema, que essa coisa da presença, ela aparece como um refrão, né? Agora parece uma ladainha, né? Então, primeira afirmação, para realizar tão grande obra, que está sempre presente na sua igreja. Está presente, o sacrifício da missa, tal, etc, tal. Está presente quando a igreja reza e canta, ele que prometeu, passa a frente, por favor. Realmente nessa tão grandiosa obra, né? Então, quer dizer, pode voltar para nós agora. Essa insistência no estar presente é algo para a gente olhar um pouquinho mais de perto. E eu queria olhar de perto para a gente, de uma vez, não sei se de uma vez, mas tentar sair desse risco, né, sobre o qual o padre Sebastião falou, da gente desmembrar, né, uma coisa da outra, talvez por essa nossa mentalidade analítica, né, a gente desmonta os trem, que é o seguinte, a expressão em latim que aparece para dizer desta presença não é apenas não é dita apenas com o verbo ser ou estar, né? Ele está presente ou ele é presente. O verbo que é usado é um verbo composto, que é o verbo adesse. É o verbo, né, de onde a gente pode depois extrair o substantivo advento. Todos nós sabemos o que significa, né? Que é a vinda, ele vem, né? Adventus é isso, né? Então, quando no texto se usa essa expressão, né? Esse verbo, né? Nós estamos dizendo não simplesmente que
Ele está presente quando, mas a gente está dizendo que o verbo aqui significa isso, ele vem, ele se aproxima, ele nos visita, e ele se reúne conosco, que eu acho que é o significado, vamos dizer assim, mais bonito em termos da liturgia, porque isso nos faz pensar imediatamente na experiência de Cristo morto ressuscitado, visitando os discípulos reunidos. Uma vez reunidos, ação, ele entra, ele vem. Não é que a reunião causou a visita, não é isso. Mas na escrita a gente não tem como narrativa, não tem como a gente escapar de uma certa ideia de temporalidade, né? Mas é dizer, existe um gesto que é tão próprio de Jesus, que é como se dissesse, ele se identifica e ele vem. Isso ficou presente numa das orações eucarísticas compostas depois do concílio, né, já depois da reforma litúrgica, inclusive, já começado, tudo que é a oração eucarística para diversas circunstâncias, né, da conferência, né, lá da Suíça, né, episcopal da Suíça, né, onde diz isso. A gente tem em português também, italiano também tem, né, porque ela ficou tão bacana que vários países a adotaram, né. Ele está sempre presente, né, no meio de nós, quando nos reunimos em seu amor. Por isso, aí a gente lembra imediatamente do início da missa, né? Bendito seja Deus que nos reuniu, em português a gente diz assim, em italiano diz diferente, né? O Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Na Itália, como é que a gente diz, Sebastiano? E con il tuo spirito. Do Espírito. Em português, a gente diz, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, o amor de Cristo, que se exprime numa ação, que é o congregar-se dos seus discípulos, que é a experiência originante da igreja junto a Jesus, não é? Isso é como que o start dessa visita. Ele vem. E é interessante porque a expressão é redundante em latim, né? Presens ad est, que se fosse traduzir ao pé da letra, o presente se faz presente, né? Quer dizer, mas não é isso, né? É para dizer que essa presença, ela vem, essa presença, Cristo, ele se associa a nós e associa nós a ele, né? Não sei se eu estou conseguindo transmitir esse dinamismo, né? Porque analisá-lo é sempre... Isso. Penso que não seja um pecado. É a questão mais importante de uma teologia da liturgia, como cresceu no movimento litúrgico, e como a revolução a revolução antropológica também do Novecento. Na mesma maneira da palavra de Deus. A palavra de Deus fica na Bíblia, sim, porém, não porque é marcada nas páginas. A palavra de Deus é viva se escutar, se pode ouvir a palavra de Deus, se pode ler a palavra de Deus. A mesma coisa é para a liturgia. A liturgia existe, e a presença de Deus existe, se celebra a presença do Senhor, da mesma maneira. Assim, podemos falar de a modalidade para aprender a presença do Senhor nesta maneira que Padre Márcio disse, que também é nomeada no número 7 da Sacrosanctum Concilium. É necessária uma ação de toda a Assembleia, porque
a encíclica Mediator Dei, do 1947, disse que a liturgia é a ação de Cristo. Tá bom. Porém, na Sacrosanctum Concilium se adicionou que são necessários os cristãos, o povo cristão. Essa ação de Cristo é no corpo de Cristo, nos seus membros, que é a igreja. A presença de Cristo fica na igreja quando a igreja é reunida e celebra. Como pode ser presente o Senhor se não está uma igreja que celebra? Assim, a união entre Cristo no seu corpo, que é a igreja, dá a motivação da reflexão teológica sobre a celebração litúrgica. Os fiéis são o corpo de Cristo. Os fiéis, como poderia existir, sem fiéis, como poderia existir a ação de Cristo no mundo? Para isso, a liturgia é considerável, mas como uma experiência da toda a Assembleia, que uma fórmula funcional. É a visão que Márcio disse 2 minutos atrás. Não é suficiente a preocupação para a consagração do corpo de Cristo, que é uma coisa muito boa. Porém, não é só simplesmente isso, a liturgia. A liturgia é a possibilidade que toda a igreja encontra o Senhor. Toda a liturgia é presença do Senhor, sem reduzir o rito a uma forma. Todo rito é orientado à percepção da presença do Senhor na igreja. E isso é a visão da Sacrosanctum Concilium, compressivamente. Pois é exatamente sobre isso. Vou quebrar o protocolo aqui, né? Que a gente gosta de quebrar um pouquinho de protocolo também, porque o Carlos mandou um comentário para o Padre Márcio, mais óbvio, Sebastiano também, que ele fala assim: olha, se possível e se for pertinente, comente a questão. Não há Cristo sem igreja. E é exatamente disso que a gente está falando, porque se Cristo é ação, se Cristo está presente, a ação é necessária da Assembleia. A Assembleia tem que estar conectada com isso, a Assembleia tem que estar bem presente e vivenciando isso, né, Padre Márcio? Assim, é a igreja que celebra como o corpo de Cristo, ela se torna ali esse corpo de Cristo. Tem mil formas de responder de comentar isso que o Carlos está falando. Estou pensando aqui na maneira mais breve. Eu penso que, se a gente olha o Evangelho, nós não vamos ver Cristo, não é, dissociado da sua comunidade. Até porque a missão de Cristo tem a ver com garantir que aquilo que a gente chama de palavra de Deus permaneça como experiência do mundo. E não existe experiência de palavra de Deus feita pelo indivíduo, porque experiência da palavra de Deus tem a ver com um dinamismo dialógico, dialogal. Dizer palavra de Deus não é dizer de uma coisa, é dizer de um relacionamento. E não se faz relacionamento com um só, né? Então, o relacionamento de Cristo é sempre o relacionamento com o Pai e com os irmãos, sempre. Então, essa estrutura, Jesus repropõe com a comunidade dos seus discípulos. Acho que o Evangelho de João está cheio disso. Como o Pai em mim, eu, vocês. Como, né? É sempre isso. Como eu e o Pai, é comigo e vocês. E será com vocês e o mundo, como é comigo e vocês. Né? Então, assim, então, por isso, a gente não tem como tirar a igreja da equação, porque senão a gente mata a missão de Cristo e a gente detona a experiência da revelação.
né? Porque a experiência da revelação é uma experiência que se dá, e aí um dos prefácios que a gente vai rezar agora no Advento, né? A gente diz, Cristo está sempre presente em toda pessoa humana. Ele vem, né? Então, vejam, eu estava falando disso esse domingo agora com a minha comunidade, não me lia, dizendo assim, às vezes as pessoas dizem assim, padre, estão chateados com a comunidade, né? Eu não vou na igreja por causa de ninguém. Não é por causa do padre, não é por causa de fulano, não é por causa de Beltrano, eu vou por causa de Cristo. Que é uma grande falácia. Porque se você não for à igreja, né, para encontrar também os irmãos, você não encontra Cristo. Porque não tem um Cristo desvinculado da comunidade dos seus discípulos. Não tem. Não sei se estou ajudando o Carlos a responder o que você está dizendo. E se eu me lembro bem, é o Vagadini que, ao falar da experiência da palavra de Deus, no livro Centro Teológico da Liturgia, é onde ele fala isso. A gente não tem como nós separarmos Cristo da igreja. Acredito em Cristo, mas fico lá em casa, curtindo meu sofá e vejo tudo pela televisão. A novena de Natal eu não vou mais fazer as visitas. A novena de Natal na televisão. Não, é uma experiência cristã. Porque ela rompe com o dinamismo da revelação. Não sei se eu ajudo, Sebastião. Sim. Como disse Márcio, Cristo é o único mediador do Pai. Nós temos muitas mediações. Há muitas mediações. A palavra de Deus, a liturgia, a igreja. Esses são o corpo, a presença, a realidade, para encontrar o que fala a nós de Deus. Sem essas mediações, nós não podemos falar de Deus. Deus é sempre o mesmo, sim. Existe e é perfeito. Porém, nós precisamos das vias para encontrar Deus, para falar dele. Assim, a igreja, a comunidade, o seu corpo, que é a Eucaristia, como a igreja. A Escritura, a Bíblia. São muitas mediações para encontrar e falar dela. Muito bom. Nós estamos quase caminhando para o final dessa mesa, mas a gente precisa de abordar essa questão da estética, porque se nós estamos falando que Cristo está presente, que a Assembleia tem que estar conectada, tem que também se fazer e sentir essa presença, como é que fica a relação entre a estética litúrgica e a estética cristã nesse contexto da Sacrosanto Concílio número 7? A estética e a ética, no caso. Estética e a ética. Vejam, aqui no Brasil, nós nos acostumamos muito por uma emergência, não pastoral e teológica, né, de conceber sempre a realidade circundante como um apelo de Deus. E aqui toda a contribuição da teologia da libertação nos deu uma sensibilidade ética muito grande. Muito grande. De modo que a gente, muito rapidamente, entende que ser cristão implica no reconhecimento desta presença em todo gesto de caridade, de solidariedade, de promoção do humano, da justiça social, etc. E são todas verdades, né? Então, nós, aqui no Brasil, a gente tem isso muito, muito forte. E de modo que, em não poucos casos, essa outra dimensão, que é a dimensão celebrativa, litúrgica e, portanto, estética, né, porque aqui estética tem a ver com o exercício da percepção, e depois o Padre Sebastião pode comentar, fica em segundo plano. Eu sempre lembro algumas pessoas dizerem assim, nossa, Padre, do que adianta ir na igreja se você não faz caridade? Não, vai primeiro fazer caridade, depois você vai na igreja. Porque é mais importante você fazer a caridade do que você ir na igreja, né? Então, nesta frase, e ela se desdobra de muitos outros modos, inclusive
com distorções moralistas, né? Olha que fulano está o tempo todo na igreja, mas olha que tipo de pessoa ela é, né? Não leva em conta que existe, né, na experiência que a gente faz de Deus, segundo aquilo que Jesus de Nazaré quis, e aquilo que a gente colhe das Escrituras e da tradição da igreja, que essa experiência do amor aos demais é uma experiência decorrente de um amor primeiro que se desenvolve no discípulo. Para ser amor de Cristo, inclusive. Né? Então, por isso que a gente fala, o Papa Bento XVI falou disso, o Papa Francisco também, a gente não pode colocar o acento em primeiro lugar no compromisso ético, em termos de fé, não. Ele é exigente, integra a experiência de fé, sim, mas nasce de uma experiência que a gente faz, de um amor que nos supera e é anterior a nós, e que a gente distribui como funcionários, como é que diz? Empregados inúteis, né? Então, assim, acho que essa relação entre estética e ética do ponto de vista da liturgia, é importantíssimo a gente retomar, né? A precedência que tem a experiência estética no sentido de ser transformadora da pessoa, né? A experiência artística, né? Então, eu acho que isso é essa questão, né? E aqui o exercício... Aí o Sebastiano podia falar um pouquinho, né, sobre isso, né? Quer dizer, o que é que a gente quer dizer com estético, né? Isso mesmo. Isso que Padre Márcio disse é o princípio da liturgia. Também na Itália, muitas pessoas dizem é necessário ir para a igreja se a coisa mais importante é caridade. Sim, sabemos que a coisa mais importante para o evangelho é a caridade. Porém, também a fonte da caridade é o Senhor. A fonte da caridade é a presença do Senhor como o seu povo. E assim, essa doação antecipa a moral. A estética antecipa a ética. Para isso, também na Sacrosanctum Concilium se diz que a liturgia é a fonte da vida cristã. É a coisa mais linda e mais importante que dá o princípio da vida cristã. Porque a graça de Deus é mais importante do empenho da singular pessoa. Ou não? Assim, fazer experiência da graça e da doação de Deus é o princípio de uma vida moral, uma vida segundo a caridade. Uma outra coisa, quando uma pessoa pode rezar, pensar, também sozinho, caminhando, e pode cair na sugestão. Eu posso achar, isso é Deus que me fala. Porém, pode ser eu mesmo ou o meu pensamento. As percepções, a estética é uma coisa objetiva. Eu posso perceber que o Senhor fica com nós, que o Senhor é no meio de nós. É uma outra coisa, que não é individualismo ou subjetivismo. É uma realidade. É uma realidade com sinais sensíveis que permite ao povo de Deus de perceber a presença, a ação de Cristo na igreja, no povo que celebra. E assim podemos perceber uma doação infinita de graça, que é o princípio da caridade, o começo da vida cristã e da caridade. Eu estou pensando aqui o Sebastiano usou
o verbo antecipar, né? Sim. A ética, perdão, a estética, né? A experiência da percepção da presença, né? Ela é não só anterior à ética, como ela é uma antecipação. Sim. E aí eu fiquei pensando em duas coisas. A primeira é uma fala do professor nosso, Sebastião, Santa Justina, que é Bona Corso, em que, numa das aulas, acho que das primeiras, ele falava assim, olha, os padres conciliares e todos nós ficamos sempre diante de um dilema, né? Qual é o distintivo do cristão? O que é que, né, nos faz cristãos? Olha, evidentemente que é o amor de Cristo. O amor de Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Bom, a gente já pensa, então é de fato a ética, a gente precisa se voltar para os outros, etc. E aí ele dizia, como a gente dizer que, no entanto, a liturgia tem a primazia, e aí a conclusão, né, do número 7, e a conclusão da nossa maratona, sendo que o distintivo dos cristãos é o amor. E aí eu lembro que nas conversas com ele, ele dizia, só que a celebração é a experiência simbólica do amor. Aqui está a chave. E aí, eu, conectado com isso, estou lembrando, eu comecei falando, né, que aqui no Brasil a gente tem uma veia ainda ligada ao compromisso ético muito forte, né? Eu lembro de um professor já falecido, padre Toninho, e ele falava assim, dizia assim, olha, havia um tempo em que nós entendíamos que as pessoas precisavam de sapato, né, porque elas não tinham o que calçar, roupa, porque não tinham o que vestir. Então, nós nos preocupamos, por questão de testemunho cristão, e nós darmos a essas pessoas, fornecermos, né, o sapato, a roupa, ou as condições para que tivessem sapato e roupa. Aí ele disse assim, só que passou um tempo e nós descobrimos algo muito mais importante, que não era o sapato e a roupa, mas é que aquelas pessoas desejavam ter aquele sapato, desejavam ter aquela roupa. Por quê? Porque o desejo tem a ver com um outro nível, e é o nível do símbolo, o nível aí, a gente já entra, né, numa perspectiva que não deu para tratar hoje, né, de que fala de um modo com o qual a pessoa se concebe, se lê, se vê, se constrói. Né? Então, é por isso, então tem a ver com a percepção que a pessoa tem de si, dos outros e das coisas. Então, não basta ter o sapato e a roupa, aquele sapato, aquela roupa. Tem um outro dinamismo mais profundo. Então, essas duas coisas me ajudaram a perceber por que a liturgia tem a primazia. Por que a estética, neste caso, ela é fundamental? Porque ela é simbólica, porque ela constrói o sujeito. A liturgia faz isso. E constrói o sujeito a partir de um critério, de um modelo, de um arquétipo, que é Jesus. Né? O humano primordial, né? O novo Adão, e como a gente quiser dizer. Então, acho que a coisa vista por aí é muito mais interessante. E aí, claro, vai ser irrenunciável o compromisso ético. Vai ser irrenunciável. Perfeito. Olha, que conversa com esses dois, sensacional essa segunda mesa na nossa segunda maratona. 9h58, já não dá tempo mais para muita coisa, mas preciso registrar aqui, tem muita gente, viu? De Teresina, do Espírito Santo, Ribeirão Preto. Nossa live está bem acompanhada e para quem está perguntando, ela vai ficar disponível depois. Então, às vezes a gente sabe que, né, ao longo de todo o dia não dá para acompanhar, mas retoma. Pega, envia, compartilha aí. Nós estamos transmitindo pelo canal das Pias Discípulas do Divino Mestre, também pelo Centro de Liturgia Dom Clemente Snardi. Então, tá disponível depois, tá? O Ronei Costa, ele mandou aqui pra gente, ó, a estética antecipa a ética. Fenomenal este conceito. Também o Adenor falando pra gente sobre esse conceito, né, que é da nossa maratona, a ação da igreja corpo de Cristo é fundamental. A reforma litúrgica extinguiu as chamadas missas privadas justamente por isso. Então, o pessoal está participando, manda aí seu comentário, sua pergunta, que ao longo desse dia o pessoal vai trazendo também a participação de vocês. Nós temos coisa boa, viu? Em parceria com o Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, o IFTEG, quem participar da nossa live aqui, o Leandro vai colocar para a gente aí no chat.
tem certificado. Então, se você participar da nossa live, você vai preencher o formulário e vai receber o certificado do IFTEG para se registrar essa participação nessa segunda maratona. Padre Márcio, obrigado por essa participação. Daqui a pouco o senhor volta com outros temas, né? Tem mais mesa com o senhor. Tem uma. Sebastião também, daqui a pouquinho volta. Tem muito para conversar com a gente, né? Obrigado, viu?